E aí, rapaz, hoje eu queria meditar sobre uma coisa essencial do cristianismo e a gente aproveita um pouco para já começar a dar respingos sobre piedade, né? A piedade dentro da filosofia cristã, dentro do pensamento cristão primitivo, né? Eu não tô falando, não quero que primeiro, para não manchar, né, a tradição e a história das qualquer outra igreja, mas aquilo que eu entendi à luz das escrituras e do cristianismo primitivo. Então, isso aqui não é em nome de nada, a não ser da minha experiência com a tentativa de profundidade bíblica filosofal. A gente vai falar sobre arrependimento. Arrependimento ele é crucial no cristianismo. O cristão ele tem que considerar o arrependimento. Ele começa com o arrependimento, a ideia de se arrepender, né? A gente, por exemplo, achar a Cristo, ir até Cristo, você o vai, né? Quando você se arrepende. E eu gosto do termo, né? Hebraico para arrependimento, tchuvá. Chama assim, né? Techuvá ou tchuvá, que significa desistir da mudança de rota, desistindo da rota com a qual você estava, né? Isso significa não permanecer no mesmo caminho, não regressar ao mesmo caminho. Tá indo para um canto, você vai e se curva a outro, desistindo dele e tal. Então é você abrir mão de dar seguimento, tomando a postura de seguir outro caminho, não sendo aquele. Arrepender é abrir mão, né? Da persistência de um caminho errado, fracassoso e tal. Significa justamente isso, uma retomada de caminho. E no cristianismo, o arrependimento está aí. Mas eu não quero associar o arrependimento só puramente. Eu quero falar sobre uma coisa que está ligada com o arrependimento, que é o confessar de pecados. Confessar. Uma das virtudes valorizadas no cristianismo primitivo era... Só um instante. Uma das coisas que era super valorizada no cristianismo primitivo era uma coisa chamada honestidade. Pouco se fala sobre, mas era uma das coisas mais valorizadas no cristianismo primitivo. Com licença, um instante. Aí, mais valorizada no cristianismo primitivo era a honestidade, né? A forma como que você transparecia, era honesto com os seus pensamentos, a forma como que você andava em honra. E a pureza de coração, que era a ideia de dar fidelidade a si mesmo, independente das coisas. De transparecer a honestidade que há dentro, né? A pureza de coração era ligada a isso. A leveza de consciência, você é fiel a si, então isso gera uma pureza de coração, porque você não contamina teu coração com a consciência suja, você não mancha a sua consciência e tal. Mas a ideia de confessar pecados, e começar com o confessar de pecados não é crua do cristianismo, né? Tá dentro do judaísmo, tem os sacrifícios que eram realizados e tal, e tá desde o Éden. Aí, pai Pedro, Éden, confessar pecados, Éden e tal. E eu digo que sim, né? A gente nota isso, que o Éden ele é perdido justamente pelo não confessar. É o que dá a entender. O que tira o homem do paraíso é a sua resistência ao confessar o pecado. É logo após isso. Vamos lá. Por exemplo, você vê que dentro, né, vamos falar do patriarca, dos patriarcas, isso eu não estou falando de... Isso pode corresponder a Noé e a Adão, mas estou falando de Adão aqui. O pai dos pais, ele, quando questionado, né, por Deus, sobre quem disse a você que você estava nu? Quem te deu esse entendimento de que você estava nu? Aí Adão, nesse momento, né, em que Deus pergunta, ele não fala assim, olha, eu comi do fruto
e eu errei, fui menino, fui moleque. Não, ele tem uma resposta estranha, que parece que ele está encaminhando a culpa para Eva. Ele fala até num tom que a culpa não é somente de Eva, mas de Deus que colocou Eva no seu destino. Então foi a mulher que tu me deste por companheira e tal. Não, um negócio que lembra um pouquinho essa ressonância na ideia. Vai lá pra Eva e ele pergunta a Eva, a Havá. E ela não fala assim, eu pequei, fui menina, fui moleca, eu errei e tal. Não, ela repassa a culpa para a serpente. E a serpente nem tem uma defesa para si, né? Ela por si só não precisava justificar. Quem havia caído ali e deveria confessar suas culpas, né? Era o homem e a mulher. É tanto que Deus nem investiga a serpente. Serpente, por que você tentou? Né? Não, Deus já vai com juízo para a serpente, né? Já vai a condenação, porque aqueles que estavam a mercê, provavelmente, de uma provável misericórdia, se confessasse pecado e pedisse por misericórdia, era o homem e a mulher. Então veja que a natureza desses dois é de se refugiar no outro como culpado e responsável. Esse é o responsável. Foi a mulher a responsável por minha queda. Foi a serpente a responsável por minha queda. Ninguém toma para si a culpa. Olha que Deus nem se mostrou, deu nem tempo de Deus se mostrar ao homem aquele caráter vingador, pesado, de que Deus é preciso para lidar com a humanidade, né? Às vezes, claro que, né? Lembro do conceito de árvore da vida cabalístico, né? Em contraponto, se Hesed e a graça está de um lado, a justiça está do outro, como se fosse um equilíbrio de uma balança. Deus é muito pesadamente gracioso, mas ele também é pesadamente justo. Uma justiça sem a graça é uma justiça cega. A graça sem justiça é uma graça cega, né? Infértil e tal. Então, lembro disso da mística judaica, Kabbalah. Mas Deus, tudo que havia se mostrado era de bom, né? De bom, enfim, do autor da bondade, da funcionalidade e tal. E os homens, Adão e Eva, não confiam nisso. Não, ao invés de assumirem para si a culpa, Deus, sabendo o que ocorrera, Deus, tendo ciência das coisas como são, o homem só poderia ter aquele tipo de ciência durante a queda. Mas Deus faz por perguntar para dar oportunidade ao homem e à mulher de não só negarem sua responsabilidade, mas de encarar. Depois que erra, não há alternativa a não ser reconhecer o erro. Já que errou, não era para errar. Esse é a única propulsão de tu levantar corretamente de volta. Não é escondendo, omitindo o teu fracasso. Escondendo, omitindo o teu fracasso de Deus, né? Principalmente, né? É você admitindo. Não há como você nunca vai procurar se curar de uma enfermidade se você não se reconhecer assim, dizer, está em mim e eu preciso de um tratamento, né? Se você negar, não estou doente por vergonha ou sei lá o que, negação à doença, você ainda vai ficar embolotando nela até o final das contas. Essa não é uma solução de quem quer resolver alguma coisa. Eu me lembro que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Você vai ver a história de Davi. Davi é um cara embolotado em pecado, uma bola de neve de pecado, de certa forma. Não é também tão injusto nisso. Mas o que é interessante Davi, ele pecava, não era pecado pouco não. Ele expressa nos salmos que para ele não há sacrifício que o purifique, pronto para o nível de pecado que ele cometeu. O cara cometeu assassinato, adultério, usurpação, tudo numa sequência só, né? Tomando a mulher lá com Betseba e tal. Tomando a mulher do seu parceiro de guerra e tal. Betseba e tal. Que é Betseba lá, a mãe de Salomão. Mas Davi tem uma postura que era de que quando ele pecava, quando ele estava diante do seu erro, ele rasgava as vestes, ele, sou eu mesmo culpado, olha, me perdoe, e tornava a não fazer, né? Isso é uma coisa interessante do coração de Davi. Davi, ele quebrava um copo
na casa, né? Davi era daqueles que quando quebrava um copo na casa, ele não escondia debaixo do tapete. Ele pegava o saquinho preto, o avisozinho, botava no saco vidro, jogava assim, ó, varria, tchu, ensacava, amarrava, colocava o aviso de perigo e jogava fora da casa no lixo. Ele não acumulava os cacos, nem a sujeira, escondia as sujeiras do pecado em si. Ele se livrava, né? Quando constrangido a isso. No caso, Natan, lá o profeta que foi com ele. Então, eu gosto disso porque, de início a fim, o homem saiu do paraíso, perdeu a ligação com Deus, porque na oportunidade que ele tinha de assumir a culpa, eles encaminharam a culpa. O homem era a obra de Deus. A mulher era a obra de Deus para o homem, né? Então, dizê-los, foi a mulher que tu me deste por parceira, a serpente que estava no paraíso. Tem até uma justificativa da serpente que estava por ali. Mas, no fim das contas, dizer que o fracasso não é teu, é quase que caminhar que esse teu fracasso é quase uma responsabilidade de Deus. É botar Deus como culpado, né? Ah, Deus, eu não fui suficiente bom porque o destino que tu me deste é culpa tua. Eu sou fraco nisso, me fizesse cair, tá entendendo? E sonegar isso, sonegar a tua responsabilidade entre os fracassos às vezes, já que você não quer assumir, é impor, né? É reconhecer ou tentar te expressar como que, primeiro, o fracasso não é seu. E sendo um fracasso inegável, talvez fracasso seja daquele que te pôs diante daquele infortúnio. No caso, provavelmente Deus, né? Hoje em dia a gente vê que a sociedade está aqui, eu quero falar um pouco disso, né? É um perigo. Quanto o erro não é nosso, ele sempre será do outro. Hoje em dia tem aqueles pensamentos, né? Se um ladrão rouba teu celular e você, né, sei lá, perde por isso, provavelmente o mais certo está o ladrão do que você, em alguns pontos filosóficos da estrutura cauterizada da sociedade hoje. Não, mas o ladrão ele roubou porque precisa, e você tentou reagir, bateu nele, porque você é um cara capitalista, materialista, o cara tá ali roubando e tal, e o ladrão vai falar assim, eu sou vítima da sociedade, vai ter aquele embelezamento, né? Eu sou assim porque meu passado foi ruim, aí o cara justifica a maldade que faz no outro. Eu sou assim porque meu pai foi isso comigo, minha mãe foi isso comigo, eu sou assim porque o sistema fez isso comigo, né? Eu faço isso contigo porque me ensinaram a fazer assim, etc. Então o erro no final nunca é originário de ninguém. E ninguém originalmente nunca assume. Às vezes até o que sofre é mais culpado do que aquele que está cometendo o delito. Eu me lembro de que do pensamento socrático, se eu não me engano, que eu falo assim, feliz mais é feliz aquele que sofre a injustiça do que aquele que a comete. Não há esse tipo de pensamento mais na sociedade. Sofrer injustiça, cometer injustiça, aquela injustiça que você está cometendo, você não é o principal responsável por ela. Alguém por trás de você envolvido aos tentáculos do destino perverso de alguém, de alguma autoridade, de algum trauma, de alguma função, esse é o culpado. E acontece que nunca há um que pegará a culpa e tentará transformar esse negócio. Então a gente vê cada vez mais, eu disse dentro do meio cristão e fora do meio cristão, o vitimismo começando a bater palma para a vilania, né? Eu faço porque fizeram comigo e tal. E aonde é que vai parar se ninguém segura? Então eu acho legal que a ideia de confessar os pecados, tal como é aconselhado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, Pedro e tal, confessar os pecados de todos os apóstolos, o próprio Cristo, é um remédio para a deturpação do ego, né? A vaidade religiosa. Você se pensa justo, eu acho interessante, porque tecnicamente fracassei e vou contar do meu fracasso. Ninguém é obrigado a se criar a ser um super-homem nesse sentido. Hoje em dia a gente escolhe o vitimismo porque confessar que fracassamos em nossa própria autoria é sinal de fraqueza. Quando na verdade assumir fraqueza é o principal símbolo dos fortes. Tá entendendo?
Se você esconde muito uma fraqueza, é porque ela é muito fatalística para você. Mas se você assume, é porque você quer que ela fique diante de você e diante dos outros. E você carrega esse fardo de estar diante do outro e você assume não num sentido de orgulho, mas de abraçar o próprio desafio. Olha, poxa, tô aqui, pá, e tal, e não permite passar a culpa ao outro, né? A vaidade religiosa que às vezes temos por pensar nos sermos santos demais e tal, vira um tiro no pé dessas coisas. Se permitir ser autor dos seus próprios fracassos é dar genuína oportunidade de se induzir novamente aos caminhos de verdadeiras vitórias, verdadeiro galardão às vitórias genuínas do ser, né? Mas só há essa transcendência verdadeira se for verdadeiro a tua exposição, né? Se você só se veste devidamente cobrindo tuas vergonhas, se você as reconhecê-las. O resto é uma omissão infundida, não é porque fere com o ego aceitar minhas quedas. Então eu sou fruto da queda de alguém. Assumir a responsabilidade do fracasso é parar o ciclo da maldição do vitimismo. Eu fracassei. Mas cara, não, olha assim, você fracassou, mas é erro de fulano. Tá bom, pode ser erro de fulano também. Mas eu fracassei. Eu tenho a minha parcela no erro. Eu poderia ser o meio cujo qual pudesse cessar o fluxo da maldição. Mas eu permiti que o mal que me fizeram, eu fiz com outro. Eu me disse vítima inocente do mal que ocorreu a mim e fiz outra vítima inocente. Eu reclamaria se a vítima que agora que me fiz mal me fizesse de vítima a ela, né? Não sendo mais eu inocente, porque eu já fiz mal, mas mesmo assim eu me justifico pela vilania de outrem comigo. Então fica um limbo também, meio que estranho, trevoso, sem sentido, de certo modo, cíclico, que não justifica nada, só engaloba. Então o único jeito de parar esses ciclos, enfim, essas maldições, é você encarar a questão do peso que você faz na Terra e dos seus efeitos, né? Você não vai se agarrar com o que você pensa de perfeição sobre você, mas de considerar as suas qualidades imperfeitas para que possa se aperfeiçoar. E você não vai ter que se segurar uma imagem dentro dos outros, os outros nunca me viram errando, né? E vai ter que justificar cada erro. Isso, carregar um ego definitivamente que não possa passar a imagem de imperfeição para os outros, não significa essencialmente que esse ego está sendo aperfeiçoado ou sendo perfeito, assim como Deus pede. Mas significa que ele está carregando um fardo demasiado, que não haverá nenhuma fonte genuína para o seu desenvolvimento. Eu gosto desse antídoto cristão. O antídoto da mensagem do nosso mestre e do centro do cristianismo e da Bíblia é: quando chegar a sua vez de você sendo vítima, se tornar o próximo vilão, o próximo culpado, porque você vai interagir com a vilania que foi em cima de você, então vítima de uma coisa você vai fazer outra, você cesse. Pare. Eu gosto da oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Isso não é nem um pedido de Deus. É um facto que está na oração do Pai Nosso que a gente deve considerar. Deus só vai me perdoar se eu ceder perdão. Melhor ainda, se eu confesso meu pecado diante de Deus na transparência, eu terei que dar a oportunidade ao outro me ceder, me deixar-me perder amplamente a ofensa que o outro me faz.
isso acontece também para com o nosso ceder do ego. Quando a gente se atém à honestidade. Veja que o mal do mundo é cada vez mais soberbo. A culpa do mal e do pobre é genuinamente o rico. Então, se o pobre faz o mal que faz, é por causa do rico, que tá demais e tal. Então, é tudo muito bem desenhado e às vezes vira um ninho de forca gato, bagulho, assim, pé nem cabeça depois. Começa a virar uma bola de neve enorme. E a culpa que deveria ser resolvida, deveria ser tomada por cada um dos seus membros, não importa, do primeiro a vilania ao último, mesmo que em porções proporcionais a cada um mediante essa corrente, que deveriam ser assumidas para que não existisse mais o problema, fica um ciclo de se recorrer e de se esconder no outro. Eu me lembro de que nossas vergonhas continuam sendo expostas, por mais que não chegamos ainda ao ponto de confessar a Deus, né? Então, eu me lembro que Deus aparece no jardim, Adão se esconde. E a mesma coisa, quando Deus aparece na luz de nossas consciências, a gente procura na nossa consciência arrumar um jeito de tornar-nos menos culpados. Fiz isso porque fulano fez isso também, né? Ele também pediu. Brothers, no momento que a gente se cobrar mais de nós e menos dos outros, o poder destrutivo do outro e até agregativo do outro será menor sobre nós. É porque a gente cede tal poder. É porque a gente cede a dependência do nosso bem daquilo que o outro vai produzir diante de nós, sim ou não. Não é porque o nosso bem é genuíno, o nosso bem é só reflexo daquilo que recebemos ao outro. Não nasce de nós o bem. A gente não é a fonte de nossos próprios valores. Ou pelo menos nossos valores não são assim, suficientemente importantes de tal natureza para nós. Então, quanto tudo que há de bom em nós é só uma passagem daquilo que a gente só devolve quando recebe, torna de que não somos bons o suficientes ou autossuficientes para a bondade. Mas esperamos que os outros sejam assim conosco. Tirem o bem de si mesmo, né? Tirem a força de si mesmo para precisar ser o que devem ser. Mas a gente tem preguiça de nadar contra a corrente e às vezes só quer se entregar ao fluxo. E depois queremos nos gabar e dizer que somos donos do próprio destino. Mas nada é autêntico, nada nasce de nós. A gente só é levado aos sopros daquilo, de bem e mal, do que faço com a gente, né? Então a gente é um jeito da gente ceder a alma e o espírito para os ventos que nos sopram e nos influenciam, quer bem, quer mal. É necessário a gente entender isso, para que os ventos nos toquem, mas não nos conduzam mais. Então que a gente possa sair desse fluxo o máximo que puder. Eu gosto da coragem. Coragem, parece que o cerne da sua palavra significa as coisas que a gente pode tirar do coração justamente por não depender das influências externas. Tirar de dentro. O agir que vem de dentro. A força que vem de dentro, né? Ou seja, você não é mais uma reprodução das influências externas daquilo que faz com você. Você tem uma força contra as influências externas suscitada por você mesmo, que independe e tal. E eu lembro que o lado de não confessar não é o homem corajoso, mas é o covarde. Está ligado àquela parte da passagem do Apocalipse. O reino não é dos covardes, dos medrosos, dos etc. Da lista que está lá, os covardes está incluso. E o contraponto de covarde, o antônimo, o contrário, é coragem. É agir com o coração, né? Tirar a força de dentro. Então como é que a gente vai se justificar? Como é que a gente vai chegar a confessar do que é o produto nosso? Não, eu me submeti à influência do mal, ou seja, à tentação do mal, né, sobre o meu ser, e
Quando agir mal, eu pertencia aos seus domínios, ao domínio do mal, ao domínio da maldade. Eu fiz errado, eu me integrei como servo tal. Não me limpa tal coisa, mas me suja. Eu preciso de um novo caminho, eu preciso de assumir uma nova rota. Não é sobre confessar, não é sobre os fracassados, é sobre os corajosos. Porque a natureza de esconder-se e de esconder suas responsabilidades não é dos da luz, e sim das trevas. Não é a natureza dos corajosos, e sim dos covardes. Confessar é expor à luz as próprias fraquezas, para tentar descobrir a derradeira força que vem somente à luz da mudança e da persistência. É expor a vergonha de ter cometido o erro, mas não por orgulho, né? Claro que não. Eu cometi, é por isso mesmo. Expor para que lembre ao outro da importância de que aquilo não deve ser o corriqueiro. É o autoconstrangimento diante do outro. Eu não posso ser assim de qualquer forma. E hoje em dia o que o coração humano mais busca é de viver sem com que pelo menos a culpa chegue ao seu coração. E se você é tão mal assim, foi porque seu pai na sua infância, e foi porque você não teve tal brinquedo e não fazia tal aniversário. Isso lhe dá a outorga de você cumprir vilania na vida de alguém. Se você assaltou uma mãe de família que está debaixo de um sistema pesado para trabalhar em 2 empregos ali, foi porque, sei lá, o sistema não te deu educação. Mas a pessoa submetida ao mesmo nível de pobreza, que teve um pouco de sorte, talvez, está se tornando uma vítima nas tuas mãos. E o cíclico, o miasma da perversidade e do mal toma conta da terra, por meio daqueles que não se veem associados por mal, se dão o direito de serem prosélitos da ignomínia da vilania. Afinal de contas, eles não se veem como obras autônomas de si mesmos, mas de obras resultantes das mãos da vilania que os formou. Eles não se veem livres, eles se veem objetos do mal que sofreram. Eles não são autônomos, eles só são produtos. Se vendem a sua liberdade para uma questão de conforto e numa questão de tentativa de auto-enganar-se. Dizem, eu sou assim mesmo, me moldou o mal que me fizeram. Cedem a verdadeira liberdade pela falsa sensação de estarem omissos, escondidos quanto ao que lhes cobram do comprometimento com a verdade, do bem e do heroísmo. Fica mais fácil ficar esperando do outro aquilo que deveríamos tirar da nossa coragem.